Pessoal, tudo bem? Essa semana a gente teve, acho que duas aulas interessantes. A gente teve um painel de cirurgia de glaucoma na segunda-feira pelo Instituto e com mais de uma hora ali discutindo sobre quando fazer TREC, quando tentar MIGS, um pouco sobre MIBS, falamos de custo, de um monte de coisa. E agora no sábado a gente teve o Glaucoma Day da Opt, onde foi discutido também vários temas e ficou para mim falar um pouco sobre avaliação macular, avaliação central no glaucoma. Eu juntei as duas coisas, avaliação central, mácula, com cirurgia, para discutir um pouquinho, trazer para vocês um pouco sobre tomada de decisão. A gente nota que hoje a gente tem esse leque enorme de cirurgias, de alternativas cirúrgicas no glaucoma, mas na hora que o paciente está na tua frente, em alguns casos, vamos dizer assim, limítrofes, né? Claro, aquele paciente está ficando cego com 42 de pressão, olho único, a ameaça de fixação, ninguém tem dúvida entre fazer uma TREC, e, obviamente, aquele paciente ali com uma pressão de 14, 15, com glaucoma leve a moderado, usando um COSOPT, que vai para uma catarata, acho que ninguém tem dúvida de que talvez não seja um caso de TREC, a gente vai para MIGS. Mas a gente tem esses casos no meio do caminho. E eu trouxe um conceito que eu uso bastante com os fellows de margem de segurança e que tem servido bem para mim na hora da tomada de decisão entre uma cirurgia mais ou menos invasiva em nossos pacientes com glaucoma e catarata, principalmente. Então, esse conceito de avaliação de macro no glaucoma é uma coisa que vem aí mais de 20 anos para trás. A gente não conseguia avaliar tão bem com os primeiros OCTs. De repente, a gente conseguiu segmentar a mácula, entendeu melhor o tanto que era importante, o quão cedo ela já é comprometida no glaucoma, né? A gente tem esse conceito do grupo do pessoal da Colômbia sobre zona de maior vulnerabilidade, do Gustavo, do Rude, enfim, do Lieberman, e eles trazendo esse conceito, essa região mais frequente, né, a localização mais frequente do defeito macular no glaucoma. Tem uma série de artigos mostrando a repercussão que isso traz para o campo visual central, a repercussão que isso traz não só na parte funcional central, mas na qualidade de vida dos nossos pacientes, no sentido de que pacientes já com defeito macular estrutural, eventualmente pode não ter uma repercussão interessante na avaliação do 24/2, esse defeito passa despercebido, você faz a avaliação com 10/2 central, e aí sim você consegue interpretar melhor a perda funcional e o quanto que isso impacta a qualidade de vida dos nossos pacientes na prática. Relevância clínica dessa parte de pesquisa, né? Ou seja, a relevância clínica da avaliação estrutural da mácula e do campo visual central no glaucoma. Então, a gente sempre fala muito de, pô, pede um 10/2 para diagnóstico, acompanha esse paciente com 10/2, mas essa avaliação central, tanto com CT, tanto com campo visual, e hoje a gente usa muito microperimetria, né? Isso traz uma informação importante do ponto de vista de estadiamento, ou seja, em que pé que aquele teu paciente está, e pensando no estadiamento, no prognóstico futuro dele, e com certeza no impacto que vai ter numa decisão cirúrgica, se você vai para uma cirurgia mais ou menos invasiva. Pegando um caso desse aqui, que classicamente tem comprometimento daquela região temporal inferior, ali de maior vulnerabilidade, tanto na camada de fibras nervosas peripapilares, mas principalmente aqui na região da mácula, se você segue um paciente só com 24/2, ou avalia ele só com 24/2 ao invés do 10/2, você perde muita informação, né? O 10/2 a gente tem muito mais pontos, são 68 contra 54 pontos, né? E por isso, por ser uma região menor, a gente trabalha com pontos com uma distância bem menor, né? São 2 graus ao invés de 6 graus, como a gente faz no 24/2. Ao sair do 24 para o 10/2, ou incorporar o 10/2, olha a diferença da informação que você tem no 24, no 10/2, a extensão do defeito, a caracterização do defeito, num paciente que nitidamente, até pelo anface aqui, vocês conseguem ver o tanto de perda estrutural que esse paciente já tem. Isso não muda, de novo, só diagnóstico, isso muda estadiamento, né? Um paciente que já tem uma perda, muitas vezes um ponto sem sensibilidade alguma nesses 5 graus centrais, independente do MD, ele já é um caso grave e tem que ser tratado como um paciente grave. O defeito não é tão grande no 24/2. Corpo 10/2, na avaliação do ACT, já tem um defeito importante. Esse é o paciente que, às vezes, uma tomada de decisão errada, você permite pressões um pouco mais altas para ele ao longo do tempo. Em 5, 6 anos, esse paciente começa a perder visão, ou até antes. Pensando na tomada de decisão cirúrgica, como é que a gente pode incorporar esse conceito e trazer um conceito para vocês de margem de segurança, que é o que eu tenho utilizado aí no dia a dia com os fellows, e realmente tem sido um conceito que me facilita bastante naqueles casos duvidosos, tá? Então, pensa um paciente de 64 anos, boa saúde geral, glaucoma primário de ângulo aberto. Ele tem 19 de pressão, está com 3 drogas, com catarata, então vou ter que fazer faco alguma coisa.
que eu posso fazer nesse paciente 1 ou no paciente número 2, né? Nitidamente são dois discos ópticos com perda anatômica importante, né? O disco 2, aparentemente, é a região temporal inferior mais comprometida, e é isso que eu tenho de informação. Embora a gente vá falar de margem de segurança, né, e eu não tenho tempo de falar de tudo aqui, mas é claro que a gente pensa em idade, saúde geral do paciente, expectativa de vida, um conceito super importante que é a taxa de progressão prévia, né? Nessa 19 de pressão, quanto que ele vinha perdendo de campo visual, de estrutura ao longo do tempo. Informação super importante, mas muitas vezes você não tem isso na mão na hora de ter que decidir se vai fazer uma TREC, ou um GAT, ou alguma outra coisa, né? Então são conceitos importantes, mas que eu acho que, de novo, essa ideia da margem de segurança me facilita muito na hora de pensar. Eu posso para um FACOGAT, um desses pacientes, e aceitar pressões ali talvez entre 12 e 14 com das drogas, e é mais ou menos isso que a cirurgia entrega ali no médio prazo, né? Pensar teus pacientes aí com 3 a 5 anos. Eu posso para uma FACOTREC e ficar ali, num caso bom, com 10 a 12 de pressão, com menos medicação no GAT, é mais ou menos que isso entrega aí de 3 a 5 anos. O que seria essa ideia da margem de segurança? Vamos para o primeiro caso. Então pega esse paciente, aquele paciente que tem um dano estrutural importante, mas sem aquela perda temporal inferior tão significativa quanto o outro paciente. Se eu faço só um CT de camada de fibras, pensando nesse olho direito, eu vejo a perda ali principalmente na região inferior, alguma perda na região superior, feixe, aquela região do feixe parece estar preservada. O que vai me dar uma melhor ideia do que está acontecendo? Avaliação macular. Aí realmente a avaliação macular, embora haja uma perda leve na região temporal inferior, não é um comprometimento grande, isso vai ter uma repercussão diferente de um caso mais grave, no campo visual 24/2 e no 10/2. Então a região paracentral desse paciente me parece boa. Qual que é a ideia? Imagina que eu fui para um FACOGAT, que é o que a gente fez nesse caso, eu estou trabalhando com pressão de 13 a 14 e eu errei. Ele precisava de menos. Ele piora um pouco, eu tenho tempo de corrigir o curso da história. Eu tenho tempo de entrar com uma nova medicação, eu tenho tempo de indicar uma outra cirurgia depois, sem perder a visão desse paciente. Esse é um paciente que eu faria um FACOGAT, por exemplo. Margem de segurança, caso 2. Então, mesma condição, mesma idade, mesma pressão, 3 dólares, catarata. Olho direito, olho esquerdo do paciente. A gente partindo para avaliação da camada de fibras peripapilar. Me traz informação? Traz. Eu sei, é glaucoma, tem perda superior e inferior. Mas eu não tenho tanta informação da região macular. Quando a gente vai para a região macular, esse paciente, embora tenha até um artefato aqui um pouco no olho direito, ele já tem uma perda paracentral, uma perda inferior, temporal inferior importante. Quando eu vou para a microperimetria desse paciente, que foi o que a gente pediu, o paciente teve um pouco de perda de fixação no campo convencional, eu pedi uma microperimetria. Olha o nível de comprometimento que esse paciente tem, né? Olha o quão próximo a perda de sensibilidade da retina está da região de fixação. Esse é um paciente que, se eu escolho uma cirurgia que me entrega de 13 a 14, seja o que for, um GAT, ou coisas similares e mais caras, né? Que formam bolha, Zen, Preserflow. Estudo de Preserflow é isso, 13, 14 de pressão com duas drogas, né? Estudos que mostram que a taxa de sucesso é menor que a da TREC, a pressão final é maior que a da TREC, o número de drogas no final é maior que o da TREC, e a taxa de complicações que ameaçam a visão não é melhor que a da TREC, ou seja, de novo, você vai ter que aceitar trabalhar com uma pressão mais alta. E nesse caso, se eu faço isso e erro, eu posso perder a visão do paciente. Então não dá para pagar para ver nesse paciente. Eu preciso expor ele ao procedimento que me entrega a possibilidade de trabalhar com a pressão mais baixa. Pode ser que não seja nem toda a TREC fica com 12 de pressão, eu concordo. Nem todo GAT fica com 14, né? Então, aqui a gente vai para o procedimento que entrega o melhor perfil de controle pressórico de médio e longo prazo. Esse paciente a gente foi para a FACOTREC por não haver uma margem de segurança adequada. Espero que vocês tenham aproveitado o conceito. Obrigado e fico à disposição para dúvidas de vocês depois. Um abraço, pessoal.